Aleluia, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa visão, Senhor. Segurança em Ti, Pai. Tu és maravilhoso, Jesus. Que bênção a vida contigo, Senhor. Andar nos Teus caminhos, Paizinho. Eu te bendigo, Pai. Eu te exalto, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Esta seja uma manhã, Pai, de despertamento especial. De uma maneira especial, Pai. Tu estejas tocando agora. Tocando vidas. Deus, alguém que esteja pela internet neste momento, precisava ouvir alguma coisa que trouxesse para o eixo. Quem estava com o seu pensamento desorganizado, não entendia esse caminho da felicidade, que é tão simples. Somos predestinados. Existe um destino nesta terra que foi preparado por Ti, que não é um destino de infelicidade, não é um processo de infelicidade. Usa-se muito essa palavra processo hoje. Todos são vítimas do processo, o processo que siga o curso que tenha que seguir deste mundo, que é o processo, um processo degenerativo. Mas nós vamos seguir, Deus, vivendo a Tua vontade, seguindo a Tua vontade, priorizando a Tua vontade, Paizinho. Tem pessoas neste momento, Pai, sofrendo dores, enfermidades que são resultados de transtornos, problemas emocionais, crises emocionais, conflitos emocionais. Freud disse que ninguém poderia penetrar a mente de alguém, a região abissal, mas a Tua palavra, o apóstolo Paulo disse que a Tua palavra penetra, Senhor. Ela separa juntas e medulas, ela discerne os intentos e propósitos do coração. Penetra com a Tua palavra, Paizinho, e muda, Deus. Vai transformando maldição em bênção. Sim, Senhor. Agora declaro um grande mover do Teu Espírito, Pai. Um grande mover do Teu Espírito, para que todos possam cantar e dizer: viver com Deus é bom demais. É bom demais. Possam ter esta visão que Tu já me destes há cerca de uns 18 para 20 anos, Senhor, quando me davas esse louvor. E eis-me aqui, Pai, que Te darei, Senhor, por tantos benefícios. Obrigado, porque Tens me mostrado isso, Pai. Obrigado pelo Teu conhecimento, Senhor, que tem organizado a minha vida. Eis-me aqui, Paizinho. Com mãos santas eu levanto agora, Deus, a minha mão direita, a mão da autoridade, para, Deus, abençoar a vida daqueles que me recebem como profeta nesta manhã, Pai. E dizer: ser um bem-aventurado, viva como um bem-aventurado, ocupe a tua vida com o conhecimento de Deus e organize a tua mente com a mente de Cristo. E viva feliz, feliz, feliz. Aquela frase, Senhor, aquela frase dos livrinhos de histórias que diziam: viveram felizes para sempre, é uma mentira. Esse mundo não tem nada disso. Nada disso. Ai daqueles que se deixam levar pelo mundo. Tantos momentos de sofrimento eu tive quando eu andava desgarrado, Senhor. Mas agora na Tua casa, na Tua graça, esse altar, a vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo jorrando conhecimento puro. Obrigado, Jesus, obrigado. Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 3, não que eu tenha alcançado a perfeição do prêmio da soberana vocação, não estamos nos céus, estamos ainda na terra. Mas uma coisa eu faço, eu avanço, Pai. Avanço com essa segurança da soberana vocação. A soberana vocação.
É isso, Deus, que eu tenho vivido na minha vida. E por isso eu estou sobre o altar hoje, sim, de pé, como brasa viva, para dizer àqueles que quiserem me seguir, que quiserem me ouvir, eu tenho cuidado de mim mesmo e da doutrina. Estou continuando nesses deveres, por isso que eu estou aqui. Estou fazendo assim, para salvar, primeiro a mim mesmo, e depois aos meus ouvintes, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, que eu acabei de citar. Assim eu oro nesta manhã, Pai, para a tua honra e para a tua glória, e em teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O povo de Deus precisa ser educado, precisa ser ensinado. Você sabe que o grande vilão, digamos assim, né, do povo de Deus é a imaturidade, é a falta de conhecimento. Por isso que nós na Cristo Vive, Rosa, Bispa, nós temos o culto dentro do culto, que é o apóstolo Miguel Ângelo sempre tem ensinado aqui, nós fazemos o culto dentro do culto. Esse é um momento que já não faz mais parte do momento administrativo. Nós já encerramos o louvor, o momento administrativo, e agora, antes da mensagem, nós abrimos um espaço no culto devocional para fazer um culto dentro do culto. É um momento de muita dedicação a essa visão. E no domingo o apóstolo trouxe uma ilustração que foi muito interessante, né, sobre a camisa. Quem esteve aqui no domingo, no último domingo? Ele mostrou aqui uma camisa, pediu um dos nossos pastores para segurarem a camisa, e ele mostrou que quando você abotou esse primeiro botão aqui no lugar errado, chega lá embaixo, a camisa fica o quê? Descasada, não é verdade? E eu me lembrei imediatamente das minhas experiências de criança. Esse é um problema que toda criança enfrenta. Quem aqui, quando criança, nunca botou uma camisa errada, né? Hoje em dia não, hoje em dia já vou por aqui, já entendi, já graças a Deus, né? Estou educado, não sou mais imaturo. E Paulo, quando fala à igreja dos Coríntios, no início, ele diz assim, leite vos dei de beber, quando te veio da primeira vez. Porque vocês eram crianças, aí quando ele volta, né, já mais, com a sua carta, já mais ríspido, e dizendo, olha, vamos crescer, vamos avançar, agora não dá mais para ser como criança, não posso ficar servindo um leitinho o tempo todo. E o povo de Deus vive com essa questão de dízimos e ofertas, com a sua vida financeira, vive o leitinho o tempo todo, e discutindo se é lei, se é graça, se é 10%. Cuidado, porque teve um tempo aí que eu ouvi numa rádio, confesso, que foi a última vez que eu ouvi aquela rádio, que se diz evangélica, foi a última vez, não vou dizer qual aqui, porque eu sou ético, mas foi a última vez que eu ouvi, porque um dia eu estava ouvindo em uma dessas pseudo-igrejas da lei, o camarada estava dizendo, olha, o dízimo aqui está com desconto, é 5%. Ele estava dando 50% de desconto no dízimo. Eu falei, isso é do diabo, não é possível, né? Não entendeu? Porque o dízimas, é uma regra estabelecida por Deus, orientação que inclusive passou para a agricultura na lei de Moisés, porque era lógico que se eles pegassem 10% de tudo que eles plantavam, as melhores sementes, as primícias, e semeassem, eles teriam uma colheita poderosa. Então 10% é um mínimo poderoso. Sabe, a pessoa discute até isso. Nem 10% quer dar, nem 10% quer dar. 10% é um valor tão possível de você semear, e é tão valoroso no reino de Deus, sabe? E a pessoa quer negociar. Se 10% fosse difícil, irmão, a gorjeta do garçom não era 10%. Porque quando você vai no restaurante, você gasta quanto gasta, você discute às vezes pela conta, mas dificilmente alguém discute pela gorjeta. Você fica acanhado de discutir a gorjeta, não é verdade? Pois tem gente que discute o dízimo. A pessoa não tem coragem de discutir a gorjeta e discute o dízimo. Olha, o que eu quero dizer para você, sabe, é que maturidade, você nunca mais vai abotoar sua camisa errada. Eu não abotou mais minha camisa errada. Duvido que eu já sou. Agora, quando eu era criança, não foi uma vez nem duas, foram várias, não é verdade? Abotoava a camisa errada. O apóstolo Miguel Ângelo tem uma das frases mais célebres, ele diz assim, não existe uma forma errada de fazer a coisa certa.
Deuteronômio capítulo 15, versículo 10, ensina como tem que ser feito, que só Paulo depois é que traz para nós. Porque na lei não era livremente, na lei era por obrigação, na lei era por opressão, tinha que fazer mesmo. E ai daqueles que não fizessem. Ele disse, livremente lhes darás. Então, Deus, é como eu digo, o Espírito da graça, foi quem sempre norteou tudo. A visão correta sempre existiu. Você vê lá os 10 espias, né? Voltaram reclamando, mas 2, que foram Josué e Caleb, o Senhor disse assim, no meu servo Caleb havia outro espírito. Era o Espírito da graça. Então, o Espírito da graça sempre fez a coisa certa. Então, o conselho certo sempre teve na Bíblia, mesmo no tempo da lei. Ele diz, livremente lhes darás. Por que Salomão chegou e ofereceu 1000 holocaustos? Por que o salmista disse, além da prata, do ouro, ainda te damos? São pessoas que viam com os olhos da graça de Deus. Entendeu? E faziam algo mais. Então ele disse, livremente lhes darás. Deus sempre fez uma diferença na vida de quem seguiu a visão dele. E mesmo no tempo da lei, isso pontuava em algumas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, Josué, essas pessoas, elas tipificavam Cristo. Entende? Então, livremente lhes darás. E não seja maligno o teu coração quando lhes deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Como fecha o Salmo 1, quando fala da oportunidade? Ele diz, bem-aventurado que não anda no conselho do ímpio, né? Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes do seu prazer na lei do Senhor, plantado no ribeiro d'água, e não deve tempo da sua frutura, para não mostrar, e tudo o que fizer será bem sucedido. Eu falei Salmo 1, de 1 a 3, se você não acreditar, depois leia, que eu falei correndo, eu botei rotação 88 para dar tempo, né? E ele termina no versículo 3. Por que ele termina no 3? Porque do 4 em diante não é para nós. O Salmo vai até o versículo 6. Mas do 4 em diante ele diz, o ímpio, contudo, não é assim. É como a palha que o vento dispersa. Palha. Você é palha? Não, irmão. Diga, para palha. Sai de mim, palha. Eu sou sábio. Eu sou justo. Eu estou do 1 ao 3. Então, do 1 ao 3, irmãos, é com sabedoria, é com maturidade, é crescendo, e diz que será bem sucedido. Por isso que eu tenho dito, você passa, quando você semeia da maneira certa, quando você semeia com a viés espiritual, não barganhando, não fazendo contas. Tem gente que às vezes vai dar seu dízimo, irmãos, eu que participo também nesse trabalho, nos cultos maiores, ajudando o nosso apóstolo, às vezes eu vejo pessoas fazem cálculo e colocam no cheque, tantos centavos. Não faça continhas com Deus, irmão. Arredonde para mais. Tenha coragem. Tenha coragem de dobrar a sua oferta. Tenha coragem de dizer, poxa, eu tenho mais para dar, eu vou dar mais, eu não vou dar menos. Com Deus, o mais é mais. Não existe essa coisa de menos é mais, não, irmão. Quanto mais, mais. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 9, ele diz, olha, o que semeia pouco, pouco colherá. O que semeia com fartura, colherá com abundância. 2 Coríntios capítulo 9, ele vai dizendo isso. E o versículo 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá, aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, irmãos, é com alegria, sabe? Não é por tristeza ou por necessidade, não é barganhando com Deus, é com alegria. Estou trazendo o meu cheque, a minha semente especial nessa manhã. O mundo veria dinheiro aqui. Eu vejo o princípio ativo da bênção de Deus, a prosperidade. Se você puder me acompanhar pela internet, semeie nesta manhã. Depois mande seu testemunho pelo meu e-mail, bispo.daniel@igrejacristovive.com.br. Ligue-se comigo, associe-se comigo no tocante ao dar e receber, conforme só a igreja dos Filipenses entendeu. E lá no versículo 19, Paulo diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Filipenses 4, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Eu tenho dito aqui, riqueza em glória, recursos ilimitados. Em Cristo Jesus, consumo orientado. O reino de Deus é assim, os recursos são ilimitados, e o consumo é
orientado. Vamos decretar essa bênção, essa verdade na nossa vida. Vamos celebrar ao Senhor. Já, gente, meu Deus, aula 9, hein? 9 semanas falando deste livro maravilhoso, do livro O Tratado das Doutrinas da Graça de Deus. Paizinho querido, Abba Pai, eis-me aqui, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta manhã maravilhosa. Obrigado por mais esta oportunidade, por tão grande honra. Vamos avançar nesses próximos minutos, crescendo na Tua graça e no Teu conhecimento. Eis-me aqui, fala aos nossos corações, sou o que sou pela Tua graça. A minha suficiência vem de Ti. Amém e amém. Oração e jejum. Tratado é uma forma técnica da ciência organizar as coisas. Você sabia? É uma forma científica de se organizar algum assunto. Então isso gera o quê? Um tratado. Sempre que se precisa organizar alguma situação, é feito um tratado. Por isso que o apóstolo, então, nesse livro, coloca o Tratado das Doutrinas da Graça de Deus. Esse tratado, na verdade, ele é o quê? Ele é uma forma científica de explicar o Evangelho da Graça. Então, diga comigo, o Evangelho da Graça. Temos até esse quadrinho, né? É a ciência que explica a Bíblia. Isso Deus me deu aí, mais ou menos, quando eu falei sobre um tema, lembra? O Evangelho da Graça deve ter aí pelo menos uns 12 anos, né? Que Deus me dava a honra de ministrar esse tema, o Evangelho da Graça. E hoje nós chegamos aqui nessa parte do oração e jejum, que acredite, é uma das maiores travas, é uma das maiores cegueiras espirituais, é uma das maiores confusões que o povo de Deus faz por aí. Você veio numa aula muito importante, porque você já sabe que não precisa jejuar, mas saber explicar é que pega, né? Saber explicar, saber passar essa segurança é que às vezes pega. E é para isso que nós estamos aqui, em nome de Jesus, para melhorarmos ainda mais a nossa visão quanto a isso. Aqui na página 44 do livro, o apóstolo Miguel Ângelo diz assim: vamos ver como a igreja em graça vê a oração e o jejum. O jejum é um rudimento da lei judaica, é um costume judaico que a igreja católica incorporou e mais tarde as igrejas protestantes copiaram. Na lei de Moisés, a palavra jejum não foi mencionada, mas sim aflição de alma. Então, na verdade, o jejum ele veio como um desdobramento sacrificial que corroborou com um modelo de lei, de acompanhamento de oração. Os judeus até hoje, eles não oram sem jejuar, eles acompanham a oração com jejum, porque eles só oram em momentos de sofrimento. Sabe, quando é aquela oração do sofrimento, tem inclusive um ritual. Eu já tive a oportunidade de conviver com pessoas vindas de Israel. Morávamos aqui numa casa, minha irmã trabalhava com eles na época, e nós morávamos numa das casas da mansão que tinha aqui, já até sumiu tudo lá, né? Já mudou tudo aqui na Cândido Benício, mas morei aqui há muitos anos quando criança, e eles eram judeus. Então eu via, o que houve? Olha, o seu Moisés, né? Eram inclusive um casal muito querido eles. Por que o seu Moisés, eu era criança, não entendi, e perguntava à minha irmã, por que o seu Moisés essa semana, não me lembro quantos dias eram direito, mas ele está comendo sentado no chão. E eles me levavam para comer lá, eles me tratavam, gostavam muito de mim, e eu almoçava na casa deles. Eu estava lá almoçando lá na cozinha com a minha irmã, eu olhava para a sala ou para o quarto, não me lembro bem, ele estava num canto com aquele quepá que chama, né? Quepá, né? Aquele negócio na cabeça, com esse nome estranho aí, né? Sentado lá no cantinho, de pernas assim, de meditação e comendo. Eu falava, mas por que ele agora está comendo lá no chão? Porque ele estava fazendo um sacrifício lá de tristeza, viu? Aí ela falou, não, porque já passou o jejum dele, agora ele está entregando lá o jejum, e aí ficava mais um período comendo ali. Quer dizer, tem uns rituais, umas coisas assim, muito estranhas, que os judeus ainda fazem até hoje. Por quê? Porque eles vivem isso, eles vivem a lei. E nós, você é judeu? Nós não somos judeus. Nós não somos judeus, nós somos gentios.
Sabe? Então, nós temos que levar essa bandeira do Cristo ressuscitado e glorificado. Para que até alguns judeus se convertam e entendam esse caminho e saiam desse sofrimento quanto antes. Se tiver algum judeu nos assistindo aí, meu amado, venha para a graça, porque Pedro, né, falou para os judeus lá em 1 Pedro, capítulo 3, 10 a 18, venha para a graça. Então, essa questão do jejum ser um apoio para a oração, quer dizer que você ora, mas o que resolve mesmo é o jejum. Entende? Olha como isso rouba a glória de Deus. E as pessoas se apoiam em textos completamente mal interpretados, como, por exemplo, Marcos capítulo 9, versículo 29. Jesus não tinha dito a palavra jejum, ela está entre colchetes, ou ela está em itálico em algumas Bíblias. Essa palavra não consta dos originais. Mas como os judeus oravam acompanhando, Jesus está reclamando aí com os discípulos, dizendo, olha, porque eles estavam lá, não conseguiam expulsar o demônio daquele gadareno, e Jesus veio e o demônio saiu batido, né, como diz o carioca. Então, o que Jesus fala aí é de uma vida de oração. É oração intensa. E os discípulos, naquele momento, não tinham esse preparo. Então, o apóstolo diz que esse jejum que os judeus praticavam e acabou virando um hábito de ritual da lei, que a igreja romana pegou e depois veio para a igreja evangélica, no ranço da igreja romana, era um jejum apenas de aflição de alma, de abstinência de alimentos por um momento de aflição. E tem outras questões aqui que nós vamos ver juntos. Olha, viver o cristianismo é mais profundo do que seguir a lei judaica, diz o apóstolo Miguel Ângelo na página 44, aqui a partir do 3º parágrafo. É muito mais profundo do que seguir a lei judaica, viver o cristianismo. Ser cristão é pautar a vida espiritual no pacto da graça de Deus, que possui a palavra predestinada de sabedoria. O cristão em graça não crê no jejum da carne como fonte de poder de aperfeiçoamento espiritual, perdão ou comunhão com Deus. Quando foi perguntado a Jesus por que os seus discípulos não jejuavam, ele respondeu, aí mostra Lucas 5,34, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Então, irmãos, entendamos que nesse momento aqui, por que Jesus fala desse aspecto de estar com eles o noivo? Porque o que o noivo representa aqui é que se o noivo está junto, está festa, é festa. E eu vou jejuar, vou ficar sem comer numa festa? Você tem que estar feliz, você tem que estar alegre, você tem que estar festejando, você tem que estar glorificando a Deus e não jejuando. Se você acredita que Deus está no controle, que Deus está na tua vida, por que você vai jejuar? Então, Jesus mostra que onde Ele está, quando Ele está presente, não tem necessidade nenhuma de jejum. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, naqueles dias sim jejuarão. Que dias foram esses? Foram os dias em que Jesus foi crucificado, desde aquele dia, tirando aqueles diazinhos que ele andou com eles, né, quando apareceu ali no início de Atos, mas contando esse período até o dia do Pentecostes, quando veio, realmente desceu o Espírito Santo. E o dia do Pentecostes, que simboliza esse momento para nós, né, da conclusão da nossa unidade agora com Cristo, da nossa união, da nossa unicidade, um com Ele em Espírito, é o momento em que você passa a ter o Cristo em nós, a esperança da glória, de Colossenses 1:27. Então você agora tem o noivo ou não tem com você? Mas a igreja que não entende isso fica dizendo, Maranata, vem Jesus, volta depressa, ora vem depressa. E Jesus já veio. Paulo, quando fala aos Efésios, ele diz, nos ressuscitou com ele, juntamente com ele, nos assentando em lugares celestiais. Então, Cristo já veio. No que tange a vida espiritual, Cristo já veio. O arrebatamento é um momento conclusivo de destruição dessa terra, é outra coisa, é um assunto escatológico, a gente nem perde tempo com isso. Entende? Então, Jesus estava dizendo, e por que você vai jejuar hoje se você tem Cristo em você, esperança da glória?
Agora, aqueles que ficam dizendo que são terra seca, eu sou terra seca, eu sou terra seca, minha alma tem sede de ti, eu vivo como terra seca. Meu irmão, está vivendo como terra seca nos tempos da graça porque quer. Gálatas 5, né? Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A receita de bolo está aí, meu irmão. Agora, dê ouvidos à carne, e você jamais vai andar no Espírito. Jamais. Então, eu digo sempre, a carne nunca acerta, mas o Espírito nunca erra. A contrário do senso, o Espírito nunca erra, mas a carne nunca acerta. Então, é uma disparidade muito grande. Agora, dá para fazer? Não vai ficar cantando, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz, né? O meu amigo Fagner. Eu vou dizer, já dá para ser feliz, já dá para ser feliz, é só viver aqui aquilo que a Bíblia diz, e por aí vai, né? Depois eu afino melhor. Essa composição chegou agora, essa paródia. Não dá para ser feliz. Eu gostava de ouvir Fagner, né? Terra do meu Cariri, estive lá perto, Santa Cruz do Capibaribe, tem gente ligada conosco, um beijo, Bispo Lameque. Não dá para ser feliz. Agora eu canto. Sim, dá para ser feliz, sim, dá para ser feliz, é só viver fazendo o que a Bíblia diz, e por aí vai, meu irmão. Vou melhorar essa versão que chegou agora. Tem que cantar isso aí, vai que um Fagner desse da vida escuta, que benção, já pensou se esse homem é uma ovelha e está precisando só entender a palavra? Poeta do jeito que é, vim para a graça de Deus, eu estou crendo que Deus vai me usar para trazer esse povo aí, para não precisar ficar sofrendo nessa terra. Já pensou se o Roberto Carlos escuta? Daqui para frente, tudo vai ser diferente, você tem que aprender a ser crente, a sua carne não vale nada, nada. É, Veraldo? E se me chamar, ainda levo você como meu segurança, para a gente cantar lá no cruzeiro dele, cantar a versão em graça. Eu estou aberto às bênçãos de Deus, irmãos. Quem não gostaria de fazer um cruzeiro desse nível? É bonito, a gente vai, não tem problema não, ainda vou levar a graça de Deus. Agora, com a minha versão. Tem que ser a minha versão. Eu já deixei o meu Cariri no último pau de arara há muito tempo, já entrei na graça de Deus. Sabe? Então, mas a igreja ainda vive, sabe, com essa ausência do noivo, com essa tristeza do noivo. Depois, em Lucas capítulo 4, versículo 1, esse aqui é um texto que eu explico muitas vezes, e vale a pena voltar nele hoje, para falar contra o jejum, né? Para falar dessa mentira do jejum. Vê aqui o que diz a página 45, capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, nessa versão aqui, tem uma outra versão que diz assim, tendo sido Jesus guiado pelo deserto para ser tentado ao diabo, que está na minha Bíblia, é até mais clara, né? E no final dos 40 teve fome. Aqui está dizendo, no fim dos quais teve fome. Quer dizer que Jesus andou esse momento todo aqui dos 40 dias, né? E claro, 40 noites também, porque de noite ele não ia para casa, não era prisão domiciliar, mas andou os 40 dias no deserto, mas não estava sentindo fome. Não estava sentindo fome. Eu falo para vocês, e não minto, é uma verdade verdadeira, como diz o outro. Estou aqui, é claro que de vez em quando dá uma pontadinha aqui, já começa 20 para meio-dia, mas o meu prazer na palavra, em estar fazendo o que estou fazendo aqui com vocês, irmãos, acreditem, eu iria aqui 5, 6, 7 horas da noite com vocês, tranquilamente. O máximo que eu poderia fazer, talvez, era me sentar aqui, porque ninguém é de ferro, né? Ficar bebendo uma aguinha, porque tem uns irmãos para servirem, mas eu iria mesmo, acreditem, é uma luta ferrenha aqui para conseguir concluir até meio-dia, porque é um prazer, sabe, eu estou aqui num mover do Espírito, é um mover sobrenatural que acontece no altar. Vocês não imaginam o dia que eu chego mais cansado em casa, acreditem no que eu estou falando para vocês.
É numa terça-feira, que é o dia que eu prego. Ou quando eu vou nas igrejas locais, que eu tenho que pregar e tal. Quando eu não tenho que pregar, eu faço até festa. Fico feliz, que eu sento lá, participo das festas. Mas quando eles me chamam para pregar, é uma responsabilidade a mais, irmãos. E é um peso. É um peso para a carne, porque a gente se entrega de uma maneira, porque o Espírito... E a carne fica cansada mesmo, sente necessidade. Eu vejo que às vezes eu falo tão rápido que eu fico com pouca oxigenação no cérebro, sabia disso? E eu chego em casa, às vezes, numa terça-feira, vocês não imaginam como eu chego cansado, prostrado. Eu digo, amor, hoje estou muito cansado, porque você se entrega de uma maneira. Então, os 40 dias, imagine Cristo nessa situação que eu fico aqui, às vezes, 2, 3 horas. Né? Imagine Cristo que ficou 40 dias. 40 dias. Diz que ele teve fome, porque aí chegou o momento em que havia a necessidade, para que hoje nós pudéssemos estar contando essa história aqui, do diabo tentar Jesus. Não foi uma coisa, aconteceu. Não, estava escrito. Entendeu? Era o histórico, era o plano de Deus que nos trouxe até aqui hoje. E nisso estava Cristo ser tentado. E aí então chegou essa hora e Jesus teve fome. Aí o Espírito Santo permitiu que ele tivesse fome. Por quê? Porque ele estava debilitadíssimo, 40 dias sem comer. Imagine que ele olhava para uma pedra e via pão. Miragem. Já viram aqueles filmes que mostram as miragens no deserto? Ele olhou para Jesus, imagina que Jesus olhou para a pedra e viu o pão. E foi o momento que o diabo disse, olha, eu transformo essas pedras em pães. O diabo veio com a palavra, inclusive, contra Jesus. E aí, o apóstolo Miguel Ângelo diz aqui, olha, Jesus venceu na palavra, nesse contexto aqui do livro. Respondeu-lhe Jesus em Lucas 4,12, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí diz que passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Quer dizer que em nenhum momento diz que Jesus venceu o diabo por causa do jejum. Mas por que Jesus jejuou? Claro, primeiro, deserto não tem comida. É como eu estou dizendo para você. Eu ficaria aqui até as 4 horas, era capaz da pastora Nilza, que se preocupa tanto, uma bênção, a bispa Gilda, todo mundo que está ali, as irmãs ficam ali. Olha quantas que eu estou vendo aqui, né? Solange, a Marli, quem mais? A Beth, olha que coral bonito ali, né? Que estão ali na nossa cozinha da igreja. Terça-feira tem uma cozinha, e os irmãos ficam ligados, não ficam... E se eles estão ali, o Everaldo, irmão, tem uns bolinhos ali, nem queria contar, senão você vai querer que eu acabe o culto mais rápido. Eu pensei até que era festa, uns 3 irmãos trouxeram bolos hoje, sabe? E eu já até provei umzinho. Eu falei, meu Deus, eu tenho certeza que o pessoal ia trazer aqui bolo. Eu não iria ficar até 5, 6 horas sem comer, porque tem ali, o pessoal até ia trazer aqui um bolinho para eu comer, você está entendendo? E no deserto? O deserto não tinha comida. Então Jesus está lá pregando e está andando, porque se ninguém trouxer também, eu não como. Se não colocasse esse copo com água aqui, olha aqui, ó, só bebi 2 terços. Se eu estivesse no meu escritório, trabalhando, eu trabalho com uma garrafa d'água do lado, eu já teria bebido essa água todinha. É que não dá tempo. É que eu estou aqui no mover, está entendendo? Mas a água está aqui perto, eu vou beber. Mas se não tivesse, eu não beberia. E eu não iria parar. Você está entendendo? Primeiro, Jesus jejuou por isso. E depois, porque ele estava nessa, guiado pelo Espírito, num lugar que não tem comida, não comeu. E ficou debilitadíssimo. Também o Espírito guiou daquela forma, para que ele ficasse 40 dias sem comer. Era o ponto mais fraco de Jesus. Foi onde o diabo chegou logo. Você está entendendo? Transforma essas pedras em pães. Olha, se prostrado me adorar, vou te dar tudo isso que você vê. Então Jesus venceu na palavra. Não é o jejum, é a palavra. Cuidado, porque o jejum vai te deixar fraco na carne. Cuidado. Ele não vai te deixar forte na palavra, ele vai te deixar fraco na carne. Se você já é fraco na carne, é beça. Para que vai fazer jejum ainda, irmão? No Isaías 58:3 diz assim, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, olha a resposta. Deus sempre foi claro com isso, irmãos. E lá ainda, hein, no velho pacto. Cuidar dos vossos próprios interesses e exigir que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas. E até hoje, irmão, que o irmão poderoso é aquele que consegue jejuar mais tempo na lei, sabia?
Olha, dá uma tristeza ver o irmãozinho, às vezes não consegue jejuar meio-dia, mas, poxa, mas o irmão jejuou 10 dias, ou o outro, 10, vou jejuar 11, 12, vou jejuar 13, Jesus jejuou 40, vou jejuar 41. Vai crescer, meu irmão. Ele diz, olha, seria este o jejum que escolhi, no versículo 5, seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si um pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto de jejum, o dia aceitável ao Senhor? Portanto, não é este o jejum que escolhi para que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe os livres oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, ou cubras, e não te escondas do teu semelhante? Esse é o jejum. Esse é o teu comportamento, é a tua postura. Então, muitas pessoas, diz o apóstolo na página 46, muitos pensam que o apóstolo Paulo jejuou por vontade própria, em busca de consagração, mas o contexto bíblico mostra que, na verdade, ele por estar passando por perseguições, não tinha como se alimentar, irmão, estava fugindo. Então ele declara por que ele fez jejum. Em nenhum momento Paulo jejuou para agradar a Deus ou pedir poder. Aí vai lá 2 Coríntios, é aquela reclamação de Paulo, ele diz, pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Está vendo, pastora, que eu falava ontem, nossa pastora Lidiane de João Pessoa, pregar a graça de Deus nunca foi fácil, irmãos. Sei que temos muitos líderes locais aí conosco, às vezes reclamam, irmão, pregar a graça de Deus não foi molinho para ninguém, nunca foi fácil. É muito mais difícil que pregar a lei. A lei você inventa, você cria umas coisas, você cria uns rituais da lei e encantam as pessoas. Vou ficar falando muito para não pensarem que eu estou aqui criticando algumas coisas, deixa para lá. Mas tem muita gente encantada aí com os rituais da lei. Jesus, como isso dói, dá dores de parto, né? Nunca foi fácil. Paulo disse assim, nas angústias, nas privações, nas aflições, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza do saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Então o jejum entra aqui como a dificuldade, momento de jejum de ter ficado sem comer. Se eu disser para você que eu já não comeria aqui se eu estivesse em casa essa hora, minha esposa já chegaria com aquele pratinho bem montado, né? Vai embora, meu irmão. Mas hoje não. Hoje vou almoçar lá para as 2h, acredite, porque depois daqui ainda tem uma outra partezinha que eu vou cuidar ainda. Vou lá na sala de missões e tal, minha esposa já foi tratar de outra área. Hoje eu vou almoçar lá para as 2h. Terça-feira é um dia atípico para mim. É o dia de minha responsabilidade maior aqui na sede, com relação ao culto, essas questões. Eu separo terça-feira. Então, não é a minha prioridade. Entende? Aquele franguinho que eu já sei que está me esperando lá em casa. Franguinho assim. Deixa para lá, para você não ficar correndo muito. Nós temos 10 minutos só. Então, aí ele diz, olha, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas alegres nos pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Então, é a segurança. 2 Coríntios 11, 25, fui fustigado 3 vezes com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, uma noite, e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos nos rios, perigos, e vai perigo, e mais perigo no deserto. Imagine quando ele esteve no deserto, se ele comeu, gente. Em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, e muitas vezes em fome e sede, em jejuns. Quer dizer, ele está dizendo, explicando o jejum, está dizendo, passou fome e sede. Isso é jejum. Inclusive, irmãos, eu não vou dizer para vocês que eu não faça jejum. Até brinquei no dia que eu falei na nossa introdução desse tema, que o apóstolo aqui, logo no início, diz assim, cremos na preservação, não precisamos jejuar aqui, nas 5 máximas, do Tratado das Doutrinas, que ele fala, cremos na predestinação, não precisamos jejuar. Você vê que ele colocou aqui, essa parte do jejum é tão importante, que ele colocou aqui na frente.
não precisamos jejuar, não existe livre-arbítrio, só existe um batismo, que a gente vai entrar nesse tema aqui de sola, já também, e salvação não se perde, que é outro. 155 vezes a Bíblia fala de salvação eterna, e o pessoal anda por aí com medo de perder a salvação. Então ele disse, olha, não precisamos jejuar. Eu brinquei quando eu falei, se você não assistiu a parte 1 ainda, que é a introdução ao tema, vale a pena, está bem didático lá no nosso canal de missões, e eu falei assim, olha, nós não precisamos jejuar. Não precisamos. Não está dizendo que nós não podemos jejuar. Nós podemos. Você vai querer agora que eu diga aí, bispo, opa, vai surgir uma oportunidade aí, que tem gente que está aqui, às vezes, com a gente há 10, 20, 30 anos, 40 anos, sabe, do tempo que o apóstolo ainda batizava nas águas, e até hoje não se convenceu da graça de Deus. E ainda fica esperando uma oportunidadezinha, né? Agora, o bispo vai dizer que eu posso jejuar. Pode, eu jejuo, irmãos. Você acha que eu como alguma coisa enquanto estou dormindo? Eu faço um jejum rigoroso, geralmente de meia-noite às 6, quando Deus me deixa dormir até às 6 horas, né? Às vezes eu levanto às 4, aí já vou na geladeira, quebro logo o jejum. Aquele rato de geladeira que eu vou onde? No queijo, né? Não, mas já parei com isso. Eu fazia isso quando eu era leigo, viu, doutora? Já parei, parem. Vou na água, tomo um gole d'água, é bom, né? E tal. Não como nada. Se tiver uma fruta eu como, mas se não eu nem como. Irmão, jejum só dormindo. Vai por mim. Agora estou em jejum. Porque se eu não tivesse, eu já poderia ter comido alguma coisa. Quando dá umas 10 da manhã, assim, 11, 10 e meia, que eu vou almoçar 1 hora, às vezes eu como uma banana. Estou aprendendo, eu fico vendo lá os nossos nutricionistas, a esposa do bispo Mussalã, que posta umas aulas maravilhosas, a doutora Valéria dá sempre umas dicas. Eu vou aprender, irmão, eu estou aprendendo, eu estou crescendo. Sabe? Então eu estou em jejum aqui, porque eu não pude comer, ninguém colocou. Coloca uma bananinha aqui, gente, da próxima vez, já vão, semana que vem vai ter uma banana aqui. Madurinha, se for então da banana d'água, com aquelas pentinhas na casca. Ai, meu Deus. Lembrei agora de Santa Cruz do Capibaribe, que eu tomava café com banana d'água cozida. Vitamina de abacate. Que bênção. Charamandalaia. A hora não me espera, só tenho 5 minutos para fechar com a parte da oração. Jejum não tem dúvida, né? Entendeu? Dúvida quanto a jejum? Não, irmão. Jejum é coisa banal, coisa fácil de explicar. E aí você vai lá naquele Marcos 9:29, já derruba dizendo, isso nem disseram, estava no colchete. Jesus estava reclamando de oração intensa, que a pessoa não orava. Irmãos, se tem uma forma, né, digna que Deus deixou para nós, de ter contato com Ele, é a oração. Mateus capítulo 18, eu mandei esse texto hoje cedinho para você, Joás, diz assim, Mateus capítulo 18, chegou a colocar aí, olha lá, versículo 18, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus. 19, em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, olha, quando eu passo para aqui, é para pegar esse link direto. Você sabe que tem gente que ora para o outro morrer? Sabe que tem gente que já fez campanha de oração para o apóstolo morrer? Já morreu. O líder que falou para o apóstolo que ele ia morrer e fez campanha, já morreu há muito tempo. Cadê? Morreu. Né? Nem sei se vai viver a vida eterna. Porque a pessoa pega isso aí e diz assim, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Irmão, isso precisa de complemento. Faça uma remissão na sua Bíblia. Se permanecerdes em mim. João 15:7. E as minhas palavras permanecerem em vós, então, volta lá no Mateus 18. Qualquer coisa que porventura pedirem, tem que fazer a remissão. Mateus 18:19 com João 15:7. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isso é oração. Esse é o diálogo com Deus. Então, para vocês terem uma ideia, a oração é tão importante que os discípulos, eles chegaram a perguntar
a Jesus como orar, eles pediram a Jesus para orar. E tem um livro do nosso apóstolo, que é um best-seller, que é As Revelações da Graça de Deus na Oração do Pai Nosso. No livro, uma síntese, um resumaço do livro que eu estou fazendo aqui para você, essas chaves, são chaves, a oração do Pai Nosso são chaves da oração. Porque o importante é que a nossa oração esteja alinhada à palavra. Se ela não estiver alinhada à palavra, se ela não estiver no eixo da vontade de Deus, ela não vai funcionar, irmãos. Então, o Pai Nosso é um modelo, é uma estrutura bíblica para uma oração perfeita. Digo, o Pai Nosso não é para ser repetido. Tá? No texto do livro, Jesus diz assim, vãs repetições. Não é para ser repetido. O Pai Nosso é uma estrutura bíblica de oração. Sabe? Então, ele diz, também Deus revela, né, que nós somos o quê? Que Deus é nosso Pai através do sacrifício de Cristo. É no momento da cruz do Calvário. Então, quando você começa agora, a partir de Cristo ensinando, diz, na oração, falar com Deus, entendendo essa verdade, entendendo que Deus é o nosso Pai, que no Espírito nós somos filhos de Deus, você valoriza essa frase, Pai Nosso. É uma relação de filiação a Deus pelo renascimento do Espírito. Por isso, Pai Nosso. Depois que estás nos céus, você não vai ficar repetindo Pai Nosso que estás nos céus. Essa frase que estás nos céus é o reconhecimento da soberania de Deus, é a submissão à autoridade de Deus, é a referência ao trono da graça. Jesus no Espírito era o próprio Deus. É só você ler o livro A Deidade de Cristo. É só você ler o livro Jesus nos dias de sua carne era o véu, porque às vezes parece que estou inventando aqui. E você lê o livro, A Revelação da Graça de Deus na Oração do Pai Nosso. São os livros do nosso apóstolo que me ensinaram isso, para hoje eu poder fazer essa miscelânea aqui às vezes, que quem não entende diz, o bispo Daniel enche linguiça de tanto que ele fala. Eu falo porque meu coração está cheio, irmão. Vem aqui olhar se tem alguma coisa escrita aqui do que eu estou falando para você. Desculpe, é a forma que Deus trata comigo. Eu não sou melhor nem pior que ninguém. Eu sou apenas o Daniel. Eu sou apenas diferente. E um Daniel que não é soberbo, irmão. Ai de mim. Um Daniel que está aqui aprendendo para ser melhor hoje do que ontem. E com uma humildade tremenda, sabendo que se eu não aprender hoje, eu estou frito, como diz o bom gaúcho. Estou frito, porque eu não vou conseguir ser melhor amanhã. E eu preciso ser melhor amanhã, porque o mundo amanhã vai estar pior. Quanto mais piorar o mundo à minha volta, melhor eu preciso ficar. Então, ele diz, olha, reconhecimento da soberania de Deus, submissão à autoridade de Deus, referência ao trono da graça. O próprio Jesus tinha essa humildade que eu estava falando aqui para você agora. Reconhecer que na carne nós temos um eixo espiritual acima de nós. Por isso que ele diz, Pai Nosso que estás nos céus. Quer dizer, o céu simboliza, irmãos, um eixo espiritual. Eu não tenho tanta curiosidade nem tanta pressa de ir para o céu. Eu trago o céu para a terra. Por isso que ele diz, depois, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome significa que nós temos que saber que o nome de Deus precisa ser santificado. Irmão, cuidado, tem muita gente usando o nome de Deus em vão aí. O nome de Deus precisa ser santificado. Nós precisamos entender a santidade de Deus. Nós precisamos entender a peculiaridade que nós temos na graça de Deus. De nós termos acesso a essa santidade. Por isso que ele diz, santificado seja o teu nome. Irmão, quanto mais a tua vida for santa nesta terra, mais você vai santificar o nome do Senhor. Mas você vai mostrar que o nome do Senhor é santo. É através da nossa vida que eles mostram isso. Então essa é uma referência, não é? A santidade do nome do Senhor. Você leva, qual é o nome do teu Senhor? É Jesus. Você faz conhecer o nome de Jesus. O próprio Jesus, ele disse, Senhor, eu fiz os teus, Pai, eu fiz isso para que o teu nome seja conhecido de todos, quando ele fala lá em João. Para que conhecessem o teu nome. Nós vivemos aqui, hoje, o que você tem feito? O que tem acontecido? Qual é a tua rotina? Como é que são as coisas com você? E principalmente na igreja, hein? O que você tem feito? Como você tem lidado com os irmãos? Como você trata as pessoas? Como você trata a tua situação? Cuidado, isso aqui não é mercado não, irmão. Isso aqui não é negócio não. Desculpe. Às vezes me falta o ar. Porque você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. E essa conta chega. E essa conta é de Deus. É de Deus.
Santidade, irmãos, vida de santidade. São chaves reveladas. Depois ele diz, venha a nós o teu reino. Está todo mundo querendo ir para o céu, achando que o reino está lá no céu. Não, irmão, o reino tem que vir aqui. Por isso que ele diz, venha a nós o teu reino. Esse venha a nós o teu reino é a ação do poder de Deus em nós. É o Senhor agindo aqui na terra. Olha que chave revelada. A tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é vir o reino, isso é trazer o céu para a terra. É assim na terra como no céu. Para você ter isso, você tem que viver na terra como você viveria no céu. Tem que enxergar a eternidade. Tem que viver a graça de Deus. Só a graça de Deus descortina isso. Depois ele diz, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é assim que vai a oração do Pai Nosso? Isso significa a provisão diária. É reconhecimento, é você agradecer a Deus. Irmão, aprenda a não deixar de agradecer a Deus. Não importa se você não está numa pizzaria, num restaurante, num coquetel. Irmão, sentou para comer, dê teu testemunho. Tenha coragem. Levante a tua mão e diga, obrigado, Senhor, por esse alimento. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Obrigado, Senhor, pelo esse alimento. Tu és o Deus da minha provisão. Alguém vai ver isso, irmão. Isso é o teu testemunho. Seja diferente, meu amado. Perdoa as nossas dívidas. Olha, perdoa as nossas dívidas. É o pão espiritual. Você não pode toda hora ficar sabendo, falando com Deus, Senhor, perdoa, perdoa, perdoa. Você tem que se sentir perdoado, tem que viver como perdoado e tem que fazer jus a não ficar toda hora pedindo perdão, irmão. É como se fosse um pedido de desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Poxa, faz a mesma coisa para pedir desculpa? Sabe que não pode fazer, não faz, meu irmão. Toda hora. Então, esse é um pão espiritual, é saber que nós temos em Deus esse perdão das dívidas. Aí diz assim como temos perdoado aos nossos devedores. Esse é o pão emocional, é o pão do perdão. Só consegue lançar perdão. O que é lançar perdão? Às vezes a pessoa diz, mas como eu vou perdoar se o outro não se arrependeu? Lançar perdão é não ser capaz de criar em você, porque o outro te fez alguma coisa para te magoar, a raiz de amargura. Não ficar alimentando a raiz de amargura, não ficar falando mal do outro por trás, não ficar desejando o mal do outro, não desejar que o outro caia. Você tem que desejar que o outro mude e melhore, e orar pelo outro, sabe, interceder pelo outro e sofrer um pouquinho, porque a gente sofre mesmo, fazer o quê? E não ficar perdendo muito tempo com o outro, não. Não perca seu tempo. Sua vida é semente. Se tiver que se afastar um pouquinho, se afaste, irmão. Poxa, então isso não tem nada a ver com lançar o perdão. Não é ser cúmplice de más obras que é lançar perdão. Não é honrar quem não merece honra que é lançar perdão. Isso é, no mínimo, demagogia. Ou até burrice, desculpe. Então, quem errou tem que se ajustar, tem que fazer a coisa certa para ter a minha comunhão. Convivência com todos. Comunhão com poucos. Não que eu não tenha perdoado. Você está entendendo? Você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Porque se eu ficar rindo para o outro, se eu ficar dizendo sim para o outro, só porque eu perdoei, eu vou estar sendo cúmplice de más obras, eu vou estar dando ao outro a oportunidade de fazer com os outros a mesma coisa que fez comigo. Não posso. Não posso. É difícil falar disso, mas olha, pode saber, eu ficaria um dia inteiro só falando sobre perdão, sobre o que Deus já tem me mostrado e o que eu vivo de experiência na minha vida, que eu perdoo todo mundo. Ai de mim se eu não perdoasse, irmão. Já tinha largado primeiro esse culto aqui, já tinha ido embora há muito tempo. Ai de mim se eu não perdoasse. Está todo mundo perdoado. Agora, achar que eu vou ficar rindo e tendo comunhão com quem não mudar, não tenho, desculpe. Mas está perdoado. E olha, eu oro por você. Se tem alguém pela internet que anda com medo de mim, assistindo como aquele agente secreto, eu amo você. Chega aqui que você vai ver se eu não vou te dar um beijo, um abraço, e tudo que Deus me usar, vai usar na sua vida também. É só dizer sim para Deus através da minha vida. Eu estou pronto para amar e
interceder e ensinar. Aí o perdão eu lanço automaticamente. Eu sinto uma dorzinha depois, mas já perdoo, já fica perdoado. Perdoado, Eston. Entenderam aqui o perdão? Então, é pão espiritual. Diga, perdão é pão espiritual. É visão do reino de Deus. É como você tem que lidar com essas investidas malignas que tem o tempo todo. E como tem dentro da igreja. Depois ele diz, não nos deixe cair em tentação. Então, esta palavra é para mostrar a você que a tentação é uma coisa humana, real e persistente. Pode fazer uma remissão com João 10:10. João 10:10, Jesus disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. É a tentação. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Então, mostrando que existe essa tentação, mas também que existe a compaixão de Jesus. Você tem um paracletos. Eu até brincava com um líder nosso, há poucos dias, que eu falava assim, irmão, fique tranquilo, porque você tem um diretor de missões que está aqui para proteger, que ama vocês. Você tem um paracleto no céu e um anecleto na terra. Olha só, deu rima. Né? Então, vocês também na terça-feira podem saber disso. Quantas vezes, irmãos? Acreditem, eu fico aqui buscando, porque vocês que vêm na terça-feira, sou melhor que eu. Não, mas você tem dito um sim a mais para Deus. Eu busco pastorear também, ombrear nosso apóstolo de uma maneira muito intensa, pastoreando a sua vida. Contem comigo. Você aqui, você pela internet, contem comigo, irmãos. Você tem um paracleto no céu e um anecleto na terra mesmo. Pode saber disso. Para ser bênção na tua vida de uma maneira especial, como você tem sido na minha. Então, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Irmãos, é saber que os anjos de Deus, o poder de Deus, que o mal está à nossa volta, reconhecer isso, mas que o poder de Deus na nossa vida é capaz de livrar-nos do mal e de toda a maldade que nos rodeia. Aí, no final, ele diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É saber que o reino de Cristo está estabelecido aqui na terra, que é de glória em glória, que Jesus Cristo, o ressuscitado e glorificado, é o trono de Deus estabelecido, e que Ele está na nossa vida. Essa é a oração do Pai Nosso. É assim que a gente vai orar ao Senhor. Amém? Isso é oração e jejum, na holística da graça de Deus. Oração verdadeira, genuína na palavra. Jejum, um fato bíblico, um fato histórico, totalmente desnecessário na vida daquele que vive a graça de Deus. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém. Paizinho querido, Deus soberano, autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Jesus. O teu reino é real em nossas vidas, Pai. Obrigado, porque nós sairemos deste lugar com alegria e em paz. Em plena paz nós seremos guiados, vivendo tranquilos, seguros, sem temor do mal, influenciando positivamente aqueles que precisarem, sendo o Senhor o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam como nos que se perdem. Obrigado, Jesus. Que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo se manifestem, não só hoje, mas para sempre, na vida daqueles que vivem a graça genuína, aqueles que são sábios, aqueles que vivem o conhecimento de Deus, que ocupam bem o pensamento e que sabem que o conhecimento, ele não ocupa lugar, mas ele organiza. Esse povo que é sábio, diga amém, amém, amém. Graças a Deus. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.